E aí, tudo bem com você? Aqui é Felipe Figueiredo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de auxiliar de escritório. Na aula de hoje tem um monte de coisa top e um assunto muito curioso. Ainda mais agora que você já conhece sobre a estrutura organizacional de uma empresa. Você já sabe que o auxiliar de escritório pode trabalhar em diversos departamentos dentro de uma grande empresa. Você também já está sabendo que esses departamentos podem variar de acordo com o tipo de empresa, né? A área que ela atua. Supermercados têm departamentos diferentes de grandes escritórios. Grandes escritórios têm departamentos diferentes das construtoras e por aí vai. Cada organização tem um modelo de estrutura próprio, mas uma coisa é certa: todo tipo de estrutura é dividido em departamentos. Você já está sabendo disso, isso aí foi tema da aula passada. E, mais uma vez aqui dando ênfase, o auxiliar de escritório pode trabalhar em qualquer um desses cargos. Mas é aí que começa a surgir algumas dúvidas que serão de base para a nossa aula de hoje. Começa a vir aquelas perguntinhas assim, ó: se eu sou o auxiliar de escritório, quem é que é meu chefe, hein? Quem é que é o chefe do meu chefe também? Pode começar a vir essas perguntas. E vem cá, quem é a pessoa que manda na empresa inteira? É interessante você fazer esses tipos de perguntas. É interessante você ter essas curiosidades por 3 motivos. Você tem que saber já quem vai ser o seu chefe. Por quê? Para você ter consciência a quem você está subordinado diretamente. Dentro de uma estrutura organizacional, dependendo da situação, normalmente você que vai chegar lá como primeiro emprego, você vai ter um mundo de pessoas acima de você que tem mais autoridade, que tem mais conhecimento, estão em posições superiores à sua. Beleza, mas quem é o seu chefe direto? Então é importante você saber disso. Você também precisa saber quem é que você leva as dificuldades que você vai começar a encontrar no dia a dia do seu trabalho. Então saber quem é que manda em você, quem é que está acima de você, pelo segundo motivo é esse: para você levar até essa pessoa as dificuldades que você vai encontrar no dia a dia. E o terceiro motivo que você tem que saber quem é o seu chefe é porque é dele que você vai esperar os reconhecimentos, os elogios. É isso aí. Recapitulando, para que saber quem é o seu chefe? Para que saber quem é que manda na empresa? Primeiro, porque você tem que saber a quem você está subordinado. Segundo, você tem que saber para quem você leva as dificuldades dentro da empresa, que você vai encontrar no seu dia a dia lá dentro, né? E terceiro, é dessa pessoa, seu superior direto, que você vai esperar reconhecimento e elogios. Às vezes você está esperando elogios da faxineira, você está esperando elogios de um chefe, mas de um outro departamento que não tem nada a ver com o seu. Você está esperando elogios do seu colega. Esses elogios são legais, você tem que buscar ser aceito por todo mundo, mas o elogio que te promove é o elogio do seu superior direto. Agora que você está ciente que você precisa saber quem é que manda em você, quem é que manda no seu chefe, quem é que manda na empresa toda, bem-vindo à aula de hoje, que é onde você vai aprender tudo sobre hierarquias, cargos e funções dentro de uma grande empresa. Vamos lá, que a aula já começou. Já começar definindo o que é uma hierarquia de cargos e funções. Hierarquia, né, é muito comum ouvir essa palavra hierarquia dentro de monarquia, né, dentro de rei, quem é o rei, quem é abaixo do rei, hierarquia também sobre presidência, secretários, subsecretários. Então hierarquia é isso, quem manda em quem tem mais autoridade. E se tratando de uma organização empresarial, hierarquia tem a ver com cargos, tem a ver com função, tem a ver com quem tem autoridade em cada um dos departamentos, cada um que tem responsabilidades. A hierarquia de cargos e funções também vai classificar ou vai, vamos dizer assim, estabelecer
um tipo de comunicação que você vai ter com as pessoas dentro da empresa. A maneira que você se comunica com seu colega de trabalho é um pouco diferente da maneira que você vai se comunicar com seu superior direto. E muito mais diferente a maneira que você vai se comunicar com o chefe do seu superior direto, caso você tenha acesso a ele. Aí você me pergunta, Felipe, mas como assim a maneira? Tem que ser mais educado com um e menos educado com o outro? Não. Dentro da hierarquia, quando se trata de comunicação, é o tipo de assunto que você vai levar para cada um deles. Um exemplo, você está aqui desenvolvendo uma tarefa do seu dia a dia. Poxa, sua caneta está entupida lá, você não consegue escrever. Você vai levar esse problema da caneta para o seu superior direto? Ou para o chefe dele? Você não vai. Você vai levar isso para o seu colega de trabalho. Ô, Fabinho, vem cá, você tem uma caneta aí, ó, a minha aqui, ó, tá agarrando aqui, ó, não tá saindo nada. Ah, tenho sim, toma aqui a minha, Felipe. Beleza, ó, assunto resolvido. Agora, dependendo do assunto, você já vai levar para o seu superior direto e dependendo do assunto, quase nunca, para falar a verdade, você vai levar para o chefe do seu superior direto. Então vamos ficar ali, né? Vamos entender melhor o que é essa hierarquia. Você já entendeu que tem a ver com função, as relações de autoridade, o tipo de responsabilidade e o tipo de comunicação. Então, para isso ficar bem claro para você, você vai considerar o seguinte. Vou até puxar um desenho aqui para você entender melhor. Você vai considerar, olha só, uma pirâmide de 4 andares. Olha só que interessante, uma pirâmide de 4 andares está aqui. Olha a base da pirâmide, bem maior do que o topo, né? Senão não seria uma pirâmide, um triângulo aqui, né? Então essa base aqui, para você entender sobre a hierarquia, é onde concentra o maior número de colaboradores. Então, falou que a base da pirâmide, tá aí, ó, a base, o maior número de colaboradores. São colaboradores, na maioria das vezes, desenvolvendo tarefas operacionais. Daqui a pouco eu falo sobre o que são essas tarefas operacionais. Mas é o galerão lá, ó. A base da pirâmide é isso. Notícia, você tá nessa base aqui quando você for contratado, tá? É aqui que tá os estagiários, o seu superior direto, tá tudo aqui nessa base, ó. À medida que você vai subindo na pirâmide, observa que vai diminuindo a quantidade de funcionários. Os superiores, lá no topão da pirâmide, ó, são poucos. Então, quem manda mesmo, a diretoria da empresa, não é composta por 200, 300 pessoas, não. É composto por um diretor principal, na maioria das vezes, e os demais com percentual menor, que também tomam decisões junto com ele. Mas o topo é isso, sei lá, a pontinha lá, ó. 1, 2, 3, 4, dependendo da organização, 5 não passa disso. Lógico que organizações multinacionais, você vai encontrar aí uma liderança um pouco maior, né? Mas vamos pegar um exemplo, chega aqui em mim. Vamos pegar um exemplo aí, ó. Você tem aí a Tesla, né? Que tem os carros super tecnológicos, você tem lá foguetes indo para Marte. Então, uma empresa multinacional, referência mundial na área de tecnologia. Mas você vê o nome de quem quando você fala de Tesla? Elon Musk. Esse é o cara. Elon Musk é o cara que está lá no topo da pirâmide da empresa Tesla. E ele tem centenas, vamos colocar aí milhares, ele tem muitos funcionários espalhados pelo mundo desenvolvendo tecnologias para ele. Mas então a base da empresa dele é gigante, mas vai subindo, vai subindo, vai subindo. Lá no topo, Elon Musk. Então você entendeu aí sobre hierarquia e que no topo é a mínima... É o menor número de colaboradores, o menor número de participantes aí dessa organização. Voltando aqui em mim, vale a pena ressaltar que as estruturas organizacionais, embora esse modelo de pirâmide aí que você acabou de ver, ele se encaixa em todas as organizações, desde a padaria do seu bairro aí, você tem lá a base, é o atendente, é o caixa, é o padeiro, e aí vai subindo até que tem lá o dono da empresa, né? Então o modelo de pirâmide se encaixa em todo tipo de organização, só que algumas vão ter uma base maior, vão subir mais, né? Maior número de colaboradores. É isso aí, ficou claro para você. Hierarquia é isso, base e vai afunilando até o manda-chuva lá, o principal, tá bom? Agora vamos falar isso já trazendo para o departamento na prática, tá? Teste surpresa. Quem está no topo da pirâmide de uma empresa? Alternativa A, funcionários. Alternativa B, técnicos.
Alternativa C, diretores. Então quem manda mesmo, a diretoria da empresa, não é composta por 200, 300 pessoas, não, é composto por um diretor principal na maioria das vezes e os demais com percentual menor que também tomam decisões junto com ele. Mas o topo é, sei lá, a pontinha lá, ó, Se sua resposta foi alternativa C, sua resposta está correta. Você já ouviu falar no termo CEO? Se escreve com C-E-O. É o diretor executivo. Normalmente quem ocupa esse cargo lá é o diretor executivo, como Elon Musk, por exemplo. Ele é o diretor executivo da empresa Tesla. Só que você encontra outros diretores lá também de grande peso para que a empresa ela funcione. Conforme eu falei, às vezes 5, às vezes 6. Lá tem o diretor financeiro. Esse diretor não é o que cuida lá das finanças, onde você vai ser o auxiliar de escritório, não. É lá no topinho, é o diretor financeiro, diretor de marketing, diretor de tecnologia. Falar a verdade, eu nem sei se Elon Musk ele é diretor executivo ou ele é diretor de tecnologia. Eu sei que ele é diretor de nível superior. Ele está lá no topo da pirâmide. Ficou claro isso? Então quem você vai chamar? Qual é o nome que se dá para quem está no topo da pirâmide? Quem manda na empresa mesmo é diretoria principal, direção de nível superior. É isso aí. E essa abreviação aí de CEO está relacionada a diretor executivo. Quando você vê falar assim, o CEO da empresa tal, quer dizer que ele está lá no topinho da pirâmide. É o diretor executivo. Ficou claro isso? Beleza. Existem outras siglas para os outros diretores que ocupam esse topo junto com o executivo. O executivo é CEO. O financeiro é CFO. O de marketing é CMO. O diretor de tecnologia é CTO. Eu não sei pronunciar essas nomenclaturas em inglês, porque isso aí, sinceramente, você não precisa decorar isso, essas nomenclaturas, tá? Eu só estou te familiarizando sobre elas porque o CEO é o mais comum aí na internet, você vai ver isso nos documentários, tranquilo? O topo da pirâmide, diretor de nível superior. Um nível abaixo desse diretor de nível superior, diz, olha na pirâmide aqui, ó, tem os gerentes de departamento. Esses gerentes de departamento, você pode trabalhar com eles como assistente, auxiliar de escritório? Pode, mas normalmente essa galera aqui contrata os seus subordinados, não são a galerinha do primeiro emprego. Você vai encontrar mesmo grandes oportunidades lá embaixo, na base, tá? Então aqui ainda não é o seu lugar, no meio dos gerentes de departamentos, tá? É aqui que tem os supervisores de equipe, os colaboradores com mais conhecimento para poder passar para a galera que está embaixo o pensamento da diretoria. Então tá aqui o diretor, ele pensou, chegou a uma conclusão, a meta que a empresa quer bater, ele vai passar isso para quem? Para a gerência intermediária. Essa gerência intermediária tem uma equipe de planejamento e desenvolvimento que vai passar essa informação agora para o terceiro nível, que são os colaboradores técnicos, os especialistas, os engenheiros, analistas. É a galera que vai criar as soluções que esses gerentes estão transmitindo para eles. Você está lá agora junto com os técnicos? Pode ser que sim, um caso ou outro, mas ainda não é o seu lugar. Vamos lá, vamos descer mais para a pirâmide. Os engenheiros, os analistas, os designers, que são colaboradores técnicos, que está aqui, ó, de baixo para cima, no segundo nível da pirâmide, de cima para baixo, no terceiro nível da pirâmide aqui, ó. Essa galera aqui vai passar agora as orientações práticas de como produz aquilo que a diretoria solicitou, que os gerentes de segundo nível, né, intermediário, passaram para os técnicos encontraram uma solução, agora a galera do operacional mete a mão na massa para fazer. Lembra na última aula que a gente conversou sobre os departamentos? Dentro daquele departamento, você vai ter lá um líder operacional,
que é o seu chefe direto, e ele está te orientando sobre como você pode auxiliá-lo, que você é o auxiliar de escritório, no desenvolvimento das tarefas que são de responsabilidade dele. Então, o auxiliar de escritório, ele não vai ter ideias de como solucionar. Por enquanto, não. Você é um auxiliar. Você é a pessoa que vai ajudar o seu superior direto a colocar em prática aquilo que alguém passou para ele, que é o chefe dele. Voltando aqui na pirâmide, vamos dar uma olhada. O seu superior direto está junto com você aqui, ó, na base da pirâmide, tá vendo? Então vamos supor que você trabalha no setor administrativo da empresa. Aqui, o seu superior direto tem uma missão. Quem passou essa missão aqui para ele? Ó, o chefe dele, a galera aqui do segundo nível, que é o nível dos analistas, dos designers, dos engenheiros. A gente chama isso de colaboradores técnicos, são os especialistas. O especialista passou isso para o seu chefe, agora ele tem que executar. E você, volta aqui em mim, que é o assistente, o auxiliar do escritório, está lá para ajudar o seu chefe a corresponder o chefe dele. E esse chefe dele também tem um chefe que está lá para corresponder à diretoria superior. Por isso que, às vezes, algumas pessoas, isso aqui é um assunto bem delicado que eu quero falar com você, às vezes algumas pessoas dentro de uma organização bem estruturada, né, em forma de pirâmide, aí, conforme você está vendo, às vezes algumas pessoas ficam insatisfeitas. Se consideram assim, na empresa não me reconhece, não me dão o devido valor. Você vai ouvir isso muito aí das pessoas mais experientes, que têm anos no mercado. Normalmente eles alegam que, lá na empresa eles não reconhecem o meu trabalho. Eu tenho ideias, quero colocar em prática, mas às vezes o meu chefe não deixa, ele fica me segurando. Então eu não quero que você vá para dentro de uma grande empresa pensando assim, igual as pessoas que estão aí já no mercado, porque elas estão erradas de pensar assim. A ideia dele, ela nem sempre ela é bem-vinda. Por quê? Porque a ideia dele às vezes vai de desencontro à liderança lá no topo da pirâmide. Volta aqui para a pirâmide só para você dar uma olhada. Olha aqui, ó, a diretoria tem um sentimento. Eles querem alcançar um novo mercado, por exemplo, querem lançar um novo produto. Esse sentimento, ele vai ser aqui, ó, trabalhado por quem está um nível abaixo, idealizado. Depois ele vai ser transmitido para a galera do terceiro nível. A galera do terceiro nível vai desenvolver meios para que isso aconteça, e a galera aqui do quarto nível é o que vai meter a mão na massa. O cara que está aqui, ó, volta em mim. O cara que está aqui com a mão na massa, ele vai ter algumas ideias de como fazer aquilo ali, até melhor do que quem está lá em cima no primeiro nível. Lógico que vai. Mas, às vezes, essa ideia não vem de encontro com o objetivo principal. Entendeu? Teste surpresa. Qual o significado da sigla CEO? Alternativa A, diretor financeiro. Alternativa B, diretor executivo. Alternativa C, diretor de marketing. Existem outras siglas para os outros diretores que ocupam esse topo junto com o executivo. O executivo é CEO. O financeiro é CFO. O de marketing é CMO. O diretor de tecnologia é CTO. Eu não sei pronunciar essas nomenclaturas em inglês, porque isso aí, sinceramente, Se sua resposta foi alternativa B, sua resposta está correta. Voltando aqui, ó, olha para o gráfico, a pirâmide aqui, ó. Essa galera da base tem ótimas ideias. Só que as ideias dessa galera aqui é tudo para trabalhar menos. Porque eles trabalham pra caramba. Você vai trabalhar pra caramba. Então, essas ideias aqui são para isso, para diminuir o trabalho e conseguir resultado trabalhando menos. Mas só que, na maioria das vezes, esse trabalhar menos vai prejudicar o resultado futuro. E essa galera aqui não entende isso. Volta em mim, por isso que você vai encontrar muitas pessoas aqui nessa base cheias de ideia, indignado, revoltado que as ideias dele não são aceitas. E agora você já está sabendo por que não são aceitas, porque são ideias que ele só está pensando no agora. E as ideias de quem vem daqui de cima é um pouco mais ampla. Ficou claro então o que é a hierarquia, onde tudo começa e onde tudo termina aqui embaixo, ó,
no nível de base, onde tem muita gente trabalhando, inclusive você está aqui dentro. Ficou claro para você que você faz parte do operacional, você está lá para ajudar o seu superior a colocar em prática aquilo que foi passado para ele, e entendeu que as suas ideias podem até ser boas, mas nem sempre são as melhores, porque as suas ideias normalmente é para aliviar o seu lado. Quem está aqui na base tem ideias para aliviar o dele, mas a empresa precisa de pessoas que não fica ali pensando em aliviar o dele, e sim faça cada tarefa que for entregue para você com muita qualidade, porque aquilo ali vai ter resposta lá em cima no topo da pirâmide. Você já entendeu que mesmo que você esteja no início da sua carreira, né, as suas interações com as pessoas, seu relacionamento, isso dá um grande impacto no seu desenvolvimento profissional agora dentro da empresa e muito, muito, muito positivo a longo prazo. Agora, se você fizer besteira agora, também dá efeito negativo agora e efeito muito mais negativo ainda a longo prazo. Por isso que você tem que estar aberto ao quê? A aprender com os outros, compartilhar suas ideias, construir conexões, né? Lembra lá do bom relacionamento. A hierarquia da empresa, essa pirâmide, ela não deve ser vista como uma barreira. Muitas pessoas que estão trabalhando veem a hierarquia como algo ruim, tá? Mas você, pensamento positivo, deve ver isso como uma estrutura que vai ser o quê? Navegada por você com inteligência, desenvolvendo habilidades, inteligência emocional, bom relacionamento com as pessoas. Daqui a pouco é você que está lá no topo dessa pirâmide. Hierarquia, você deve olhar ela com respeito, admiração e com desejo de crescer lá dentro. Para isso que ela existe. Então a minha dica para finalizar é essa: construa conexões, seja respeitoso com as pessoas, esteja sempre pronto para receber tarefas, mesmo que não faça parte da sua rotina, porque você tem que construir valores, você tem que construir conhecimento e tudo isso conta muito. Seja o primeiro emprego, seja o seu segundo emprego, não importa. A sua jornada ela vai ser repleta de oportunidades e você deve abraçar, acolher todas elas. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. A aula de hoje foi um pouquinho mais extensa do que as outras aulas, né? Mas chegamos aqui com chave de ouro. Te vejo na próxima aula. Até daqui a pouco.